Empresas que curam. Esse nome é bem instigante, eu já comentei sobre ele no LinkedIn, de Raj Sisodia e Michael J. Gelb. Empresas que curam, despertando a consciência dos negócios para ajudar a salvar o mundo, da editora Alta Books. Bom, eu faço parte do Capitalismo Consciente, sou conselheira do filial Paraná e por conta disso eu estou mais mergulhada no capitalismo de stakeholders. O Raj, um dos autores, é um dos fundadores do capitalismo consciente do Instituto Mundial, né, que começou nos Estados Unidos. Então eu me deparei com esse título e achei muito instigante, resolvi lê-lo para entender um pouco mais o que é. Achei meio pretensioso a princípio, empresas que curam, mas confesso que no decorrer do livro, os exemplos que ele trouxe me fizeram entender mais o que ele quis dizer com isso, tá? Bom, na introdução, o livro é dividido, né? Ele tem uma parte de introdução que contextualiza um pouco sobre o tema, e depois que é a parte 1, que falando um pouco da evolução dos impérios, de conquistar e cuidar. A parte 2, ele traz, se não me engano, são 17 ou 18 cases de empresas que curam. Então ele conta um pouco dessa história e no final ele mostra qual é o caminho, como se tornar uma empresa que cura, como ser um líder que cura, né? Quais as dicas práticas para isso, além da inspiração que tem toda a obra, né? Então, os autores começam falando que as empresas, elas permeiam a nossa vida cotidiana, né? Então, a nossa vida, a gente passa muito tempo no trabalho, nas empresas. E por conta disso, elas estão diretamente relacionadas ao nosso bem-estar material, saúde física, emocional, mental, espiritual. E elas têm uma habilidade de estar presentes, né? E se elas agirem bem, elas vão influenciar em todos nós, na vida das pessoas e das famílias das pessoas. E ele fala que nos últimos 200 anos, quase todos os indicadores de bem-estar humano cresceram com o capitalismo existente de livre mercado. Sim, eles cresceram. Mas eles trouxeram também muitos indicadores não tão bons. Por exemplo, 10 mil japoneses morrem por excesso de trabalho todos os anos. 600 mil pessoas morrem na China ano por trabalhar demais. Problemas relacionados ao estresse são responsáveis por mais de 75% das consultas médicas. Ambientes de trabalho estressantes são responsáveis por pelo menos 120 mil mortes de empregados a cada ano nos Estados Unidos. Tá, chamou tua atenção, né? Pois é. Bom, e aí ele fala um pouco na introdução que ele vai contar histórias de empresas que fizeram diferença na comunidade em que atua, com seus colaboradores, a comunidade local, com clientes, em várias áreas, né? Com vários tipos de stakeholders. E um conceito que ele traz na parte que ele fala sobre empresas, a causa e a solução de muitos problemas do mundo. Hoje a gente sabe que as marcas e as empresas, elas estão sendo acionadas pela população. Né? Os cidadãos sabem que os governos não vão dar conta e nem as organizações não governamentais. Então se espera bastante das empresas, que são o motor da sociedade, né? E ele fala que a gente tem que sair desse modo de encarar os negócios orientado pelo medo, baseado na soma zero da escassez, que encara proprietários e trabalhadores como combatentes diante do acúmulo de riquezas e não como coparticipantes de um sistema de cocriação compartilhado. Isso diz tudo, né? Então, que a gente tem que acabar com essa narrativa dominante nas empresas de que a geração do máximo do lucro e do crescimento possível. Então, como o lucro é receita menos custo, as empresas procuram minimizar os custos, gastam o mínimo possível com o pessoal, espremem os fornecedores como podem, repassando todos os custos possíveis para a sociedade e para o meio ambiente e minimizando os impostos que pagam. Né? Conhecem isso? Pois é. Então ele fala, isso eu achei muito bacana, de 4 energias arquetípicas: a masculina, a feminina, a criança e a idosa. A masculina seria a energia da realização, a feminina do cuidado, a criança da alegria e a idosa do propósito. E depois releiam isso, eu achei lindo. Então isso quer dizer que em organizações conscientes, empresas que curam, a harmonia desses quatro arquétipos, realização, cuidado, alegria e propósito. Faz toda a diferença na receita para curar, né, as empresas. Bom, e daí ele traz a história de algumas pessoas, como Bob Chapman, que é um herdeiro que se transformou num revitalizador de empresas falidas.
mas não revitalizador no sentido meramente econômico. O objetivo não foi econômico inicialmente, ou não foi o protagonista disso, mas ao ele resgatar as empresas e torná-las melhores lugares para se trabalhar, com maior ética e justiça nas relações com os stakeholders, elas também se tornaram mais lucrativas. Bom, na grande parte do livro ele traz histórias de várias empresas e conta como essas empresas curaram. Então começa com, eu não vou ler todas, obviamente que senão eu ficaria lendo o livro todo, mas a Tapete Jaipur da Índia. Gente, eles conseguiram, quem trabalhava, né, com tapetes na Índia, nessa ocasião e nessa história, são os intocáveis, né, aquele sistema de casta da Índia, que são aquelas pessoas, os Dalits, que os outros, as castas superiores não podiam cruzar seu caminho, às vezes até a sombra de um Dalit pode causar problemas, as pessoas têm que se purificar, e coisas assim, de culturas diferentes. E teve daí esse empreendedor que fez diferente, ele treinou mulheres Dalits, ele transformou toda uma sociedade com as mulheres cuidando, fazendo e coordenando esses tapetes, a criação desses tapetes. E a frase dele é: não vendemos tapetes, oferecemos as bênçãos de uma família. E tem coisas maravilhosas, então os tapetes são sensacionais, tem histórias de pessoas, né, nessa narrativa, tá? As pessoas pagam mais porque elas entendem toda a história. E tem algumas frases, né, que esses grandes líderes falam. Quando o ego está no controle, as coisas não funcionam muito bem. Ele faz as pessoas terem atitudes ardilosas a ficarem na defensiva, com a necessidade de provar que estão certas. E como isso é pequeno, né? Então, desaprender o medo libera a paixão natural. Depois ele tem a história de uma uma empresa de energia de Detroit, que da cultura da mediocridade, onde todos os stakeholders eram infelizes. Ele mudou, ele foi honesto, ele foi centrado, ele ouviu colaboradores, ele criou um novo propósito, que são um outro empreendedor, um outro líder, né? Servimos nossa energia à força vital das comunidades e à máquina do progresso. Com toda a revitalização que ele fez, estabelecendo mecanismos para as pessoas contribuírem mais, né? Os colaboradores darem ideias, ele aumentou em 275% o retorno para os acionistas, superior a 83% que outras empresas do mesmo ramo. Então, quer dizer, está como nos 5 melhores lugares para se trabalhar nos Estados Unidos. Então, tudo se ganha, inclusive economicamente, fazendo toda essa revitalização de se ouvir colaboradores, inclusive a comunidade. Então, essa empresa, Detroit, você sabe que sofreu um grande baque econômico, né, recentemente. Então, ele ajudou os colaboradores dessa empresa, depois de eles se salvarem a organização, eles revitalizaram a comunidade e juntaram outras empresas para levantar a autoestima de Detroit. Temos uma confeitaria sensacional em Nova York, que não o Bernie Glassman, tem uma história linda dele também. Não contratamos pessoas para fazer brownies, fazemos brownies para contratar pessoas, contratar ex-presidiários. Então, tem os dados de ex-presidiários nos Estados Unidos, ou pessoas que entraram, que foram presos por algum motivo, que é uma coisa assim absurda. O impacto social de você dar empregos para pessoas que já foram presas. Olha só. Quase metade dos homens negros e 40% dos homens brancos foi presa pelo menos uma vez antes de completarem 23 anos nos Estados Unidos. Então, para quase todos esses mais de 70 milhões de indivíduos, a grande maioria dos empregos está fora de alcance. Aproximadamente 88% dos empregadores se recusam a aceitar candidatos com antecedentes criminais. Então, ele criou as pessoas, elas não precisavam ter formação, elas só queriam trabalhar lá, preencher uma ficha e a empresa cuidava, lugar para dormir e tudo mais. Então, o índice de rotatividade dessa empresa é 12%. Elas fazem os brownies da Ben & Jerry's, por exemplo. Gente, daí tem a Eileen Fisher, que é uma marca de roupas femininas maravilhosas, que tem toda a história dela também, que prioriza super o bem-estar das pessoas, o ambiente de trabalho é terapêutico, a empresa é super lucrativa, 40% dos lucros anuais são distribuídos, 84% dos colaboradores são do sexo feminino. E assim nós temos, gente, muitas outras empresas. Eu falei só de 4. Uma que é a Apple Tree Answers,
tem um diretor de engajamento e diretor de experiência dos empregados. Então, cada funcionário assalariado que tivesse subordinados diretos, horistas, que é muito comum nos Estados Unidos, né? É uma empresa de Delaware, ele fez com que cada funcionário perguntasse para sua equipe: o que posso fazer agora para que sua experiência como empregado hoje seja melhor do que a de ontem? Olha que coisa linda, tá? Bom, tem muitas outras coisas assim interessantes, empresas do Paquistão, empresas de Wall Street, uma consultoria de investimentos que se destacou por trabalhar com bem-estar, com spa, com xamã. Então, e o propósito dessa empresa é deixar o mundo mais esperto, feliz e rico. Então, as pessoas têm coach de vida dentro dessa organização, tá? Outras empresas, então, é muita integridade, muita ciência, criar um futuro, Human nessa aqui, criar um futuro melhor para todas as comunidades que tocamos. O crescimento é de 40% ao ano. Uma outra, Kind Snacks, também sensacional. Negócios mais bondade, mais cura, mais amor. Conscious.co é uma empresa de informações sobre capitalismo consciente. Cultura de apoio positivo, hospitalidade consciente. Então, esse é um grupo de empresas de Nova York chamada USHG. É uma família de restaurantes. Em Nova York, 75% de novos restaurantes fracassam, mas cerca de 95% das casas do Danny Meyer tiveram êxito. Olha a diferença pela essa hospitalidade consciente. Então, assim, ele contrata pessoas com alto quociente de hospitalidade, seja um agente, não o guarda do porão, inspire os empregados com um propósito maior além das gorjetas, proporcione valor excepcional, melhoria contínua e recuperação do atendimento, alavanque a tecnologia para mais conexão humana, medeie a discórdia entre irmãos e por aí vai. Empresas de inovação, empresas de interação, empresas de ecologia, empresas de sons, de áudio, uma empresa da Costa Rica que fabricava bebidas, coisas sensacionais de projetos, revertendo impactos ambientais. Então, fazer as coisas certas deixa as pessoas felizes. Ele dá educação financeira, tem um mentor, que ele viu que muitos colaboradores tinham problemas financeiros porque não sabiam administrar. Ele criou um sistema de um mentor para cada família, né? E um programa chamado Escolhi Ajudar, as pessoas se ajudando. A história da Hyatt, da rede de hotéis, também é muito legal como começou. Gente, são muitas histórias. É o livro inteiro de histórias, para você se inspirar, para você ver o que tem a ver com você, ideias, coisas práticas muito bacanas. Mas todas elas, o objetivo principal não é o lucro financeiro. E mesmo assim, elas têm mais lucro e mais retorno financeiro e têm marcas mais fortes do que as outras. Então, por um motivo ou por outro, vale a pena ser uma empresa que cura, vale muito a pena cuidar dos seus stakeholders, tá? Bom, ele tem 3 princípios que definem uma empresa que cura. Assuma a responsabilidade moral de evitar e aliviar o sofrimento desnecessário. Só isso já valeu o livro. Assuma a responsabilidade moral de evitar e aliviar o sofrimento desnecessário. Reconheça que os funcionários são seus principais participantes, stakeholders. Defina, comunique e viva um propósito de cura. E daí ele explica cada um desses 3 itens, o que fazer em cada um, tá? Então, como diminuir o sofrimento desnecessário, por exemplo, eliminar normas e práticas prejudiciais, minimize a hierarquia, nunca permita o abuso, não se conforme com a neutralidade. Funcionários principais stakeholders, inclua famílias. Então, ele dá todo o passo a passo de como isso funciona. E o líder de cura, para finalizar, porque tem muita coisa. Adote a inocência e a humildade. A inocência é aquela coisa boa, genuína, de ser humano, de compaixão. E a inocência de querer aprender, de querer ouvir, de não ter arrogância, de não ser presunçoso. Transforme seu próprio sofrimento. Tem muitos dos casos desses líderes que sofriam e de pessoas na equipe que sofreram, ex-presidiários, Dalits, mulheres reprimidas. Elas transformaram esse sofrimento em algo melhor. Seja verdadeiro consigo mesmo, seja o modelo de valores e comportamentos que a empresa deve ter, seja o modelo de valores que a empresa deve ter, pense com criatividade, lidere a inovação,
Torne-se um contador de histórias inspirador, porque isso não tem como, né? Não aderir isso. Lembre-se de que meios e fins não são são inseparados. Harmonize as 4 energias arquetípicas. Lembra que eu falei? Masculino, feminino, idoso e criança? Que é a realização, o cuidado, a alegria e o propósito. Pense à frente por 7 gerações no mínimo. Então, não pense em curto prazo, pense que você vai deixar um legado. E sempre funcione com amor. O meu resumo daria 3 horas aqui, gente. Então, eu tive que resumir mesmo, porque senão ia ficar muito grande. Mas eu acho que eu vou fazer algumas postagens para contribuir isso, para deixar mais evidente isso tudo, porque é muito lindo tudo isso aqui. Poucos terão a grandeza de mudar a própria história, mas cada um de nós pode trabalhar para mudar uma pequena parte dos acontecimentos. É a partir de inúmeros atos de coragem e convicção que a história humana é moldada. Cada vez que um homem se levanta por um ideal, age para melhorar a sorte dos outros ou luta contra a injustiça, ele emite pequenas ondas de esperança que, ao se cruzarem com outras ondas provenientes de diferentes centros de força e coragem, formam uma corrente que pode derrubar os mais fortes muros da opressão e resistência. Essa é uma frase do Robert F. Kennedy, né, que foi assassinado há muitos anos atrás. Enfim, então é um livro para você pensar, é um livro que eu fiquei por dias processando. Tem algumas histórias que não são tão fascinantes como outras que eu conheço. E eu fiquei pensando, puxa, se escrevesse histórias de empresas brasileiras, como seria bacana? Porque tem muitos exemplos legais de práticas de empresas que são genuínas, são autênticas, que buscam de fato um mundo melhor. E elas conseguem tudo. Elas conseguem um ambiente legal e conseguem até muito mais rentabilidade. Gente, então, bora lá fazer esse mundo melhor. Tá bom? Então tem o livro do Capitalismo Consciente, eu recomendo, se você gostou desse tema, tem o resumo do Capitalismo Consciente, o resumo do Economia Donut, que também são bem nessa linha aqui. Se você curtiu, por favor, siga esse canal, compartilhe, fale com seus amigos, porque assim você me estimula a fazer isso mais vezes. Eu acabei de ler o livro já há uns 10 dias, terminei de ler um livro e demorei. Então, às vezes eu sinto falta de feedback, de apoio mesmo, que isso me incentivaria a fazer isso mais. Tá bom? Muito obrigada.